Olha só, falando agora de reforços, o técnico Fernando Diniz pediu a contratação de um lateral direito para a diretoria do Corinthians. É claro que essa contratação, esse jogador, só pode chegar no meio do ano, né? Quando reabrir a janela de transferências. Então, até lá, o Fernando Diniz vai ter que se virar com o Mateuzinho, com o Pedro Milans e com o Jacaré. O Jacaré sentiu uma lesão, né, no jogo do Sub-20, não sei se é grave ou não, enfim, então não sei como que vai ser essa utilização dele como o reserva imediato do Pedro Milans, já que o Mateuzinho aí vai cumprir suspensões, né, e vai desfalcar o Corinthians. O Pedro Milans, pelo jeito, não transmitiu confiança nem do Dorival nem do Diniz. Por quê? Eu trago essa informação explicando direitinho para vocês. O Diniz e a diretoria do Corinthians entendem que o Corinthians precisa de um lateral direito, isso antes da suspensão do Mateuzinho. A suspensão saiu agora à tarde. Então, antes já, né, de ser definida a suspensão do Mateuzinho, até porque o Corinthians não pode nem contratar um lateral para jogar agora no lugar do Mateuzinho, porque a janela está fechada. Então, na visão da diretoria corintiana, o Corinthians precisa de um lateral direito urgente. Então, na lista de reforços do meio do ano que contam, o Corinthians quer contratar 2 atacantes, tem conversa com 2, tá? Quer contratar um meio-campista e quer contratar um lateral direito e, se possível, um zagueiro. Mas o lateral direito já vem como prioridade após o atacante. Atacante é prioridade e lateral direito também, já vem na sequência. Então, eu queria passar isso para vocês, para o meio do ano, o Corinthians deve ir em busca de um lateral direito, a não ser que o Pedro Milans brilhar até lá, eles vão mudar de ideia. Mas hoje, esse é o pensamento que já estão buscando aí no mercado, tá bom? Você concorda com isso? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal. Se você concorda ou não, comente aqui embaixo. Eu vou ler os seus comentários depois, sempre dou uma olhada, tá bom? Olha só, vamos falar agora também de Caio César, né? Por quê? Caio César viajou para o jogo contra o Vitória? Sim, viajou com a delegação. Eu trouxe ontem com exclusividade, né, que ele tinha tudo, né, que ele voltaria para esse jogo contra o Vitória. Eu até falei que se ele não voltasse para esse jogo contra o Vitória, alguma coisa teria acontecido de novo, que seria um absurdo, né, gente? Então ele está recuperado da lesão muscular, fica à disposição do técnico Fernando Diniz. Não dá para dizer que vai começar como titular, né, não tenho essa informação, mas ontem já trazia com exclusividade, gravei aquele blend do carro ontem para vocês, tem que estar em São Paulo, né, mostrando que trazendo a informação que o Caio César voltaria no sábado e só não voltaria se por acaso acontecesse alguma outra coisa. Né? Eu falei, se ele não for relacionado para o jogo aí de sábado, é porque aconteceu uma nova lesão, aí não dá, seria muito, né? Então, notícia boa, de tantas notícias ruins, uma notícia boa para o torcedor corintiano. Caio César fica à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Vitória, 20 horas, horário de Brasília, no Barradão, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Deixa o like, cobertura completa aqui no dia do meu aniversário, estarei aqui trabalhando com vocês. Vambora, vamos para cima, deixa o like, vamos falar muito do Coringão ainda. Primeiro, né, eu quero começar falando das punições do STJD. O Corinthians está largado. O Corinthians tem 2 presidentes, um que é chamado de presidente no Parque São Jorge, que é o Osmar Stable, e o outro que é chamado de presidente no CT Joaquim Grava, que é o Marcelo Paes. Com 2 presidentes, o Corinthians não tem força na CBF, nos bastidores do futebol, no STJD. Eu não digo força, né, que seja algo ilegal. Eu digo força para você fazer uma boa defesa, defender o clube realmente da maneira que ele precisa. Porque as punições foram realmente algo assim que não dá para entender. Né? Eu vou passar todas para vocês aqui, né? E porque assim, a defesa do Corinthians não conseguiu provar que outros jogadores criticaram a arbitragem, por exemplo, pior do que o Hugo Souza fez, e o Hugo Souza pega a suspensão que pegou. Enfim, a defesa do Corinthians não conseguiu provar que em outros estádios se joga isqueiro. No estádio, a gente já viu no estádio do Palmeiras isqueiro verde na mão do Ranieri, a gente já não viu? Cabeçada de jogador do Palmeiras no Allianz Parque. Quantos jogos pegaram? Então isso mostra que o Marcelo Paes é um encantador de serpentes, que, né, nossa, o Marcelo Paes, e o Osmar Stable foi para o mesmo caminho dele, simplesmente não fazem nada. Vamos lá, André, gesto obsceno, pegou uma partida de suspensão, beleza? Mateuzinho, expulso por soco no adversário, 4 partidas de suspensões. O Mateuzinho, não que eu concorde com 4 jogos de suspensão, mas esse aqui tá pedindo há muito tempo um gancho desse tamanho. Parece que ele tá, né? Quantos jogos que é palavrão, briga, discussão? Eu nunca vi um jogador tão mal educado na minha vida, tá? Porque toda hora ele tá xingando alguém, enfim, tá fazendo algo que, chutando bola em cima das pessoas, enfim, é desordem total o Mateuzinho, né? É o único que eu questiono, que eu
que eu não questiono tanto aqui, mas eu acho que 4 jogos ainda foi muito para ele. Hugo Souza, críticas à arbitragem na entrevista pós-jogo. 2 partidas de suspensão. Isso aqui foi um absurdo. Teve gente que falou coisa muito pior que o Hugo, né? Tivemos o caso do Neymar recentemente, entendeu? Falou que usou o termo lá que estava de Chico, o árbitro, né? Vocês lembram, tá? Enfim, e o Hugo Souza pega 2 jogos, né? O Breno Bidon, ato desleal e hostil, foi absolvido, né? Foi uma treta na zona mista. O Luiz Fernando, preparador de goleiros, tem que estar envolvido em tumulto, também foi absolvido. Agora, olha o Corinthians. Pena de 2 mil por atraso no reinício do jogo. Multa de 10 mil pelo drone e a linha de pipa, né? Tem que identificar esses camaradas, né, gente? 20 mil pelo tumulto após a partida. 80 mil e perda de mando de campo de uma partida por conta do torcedor que deferiu injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, totalizando 112 mil de multa. Não é 112 mil de multa, né? Acrescenta aí 3 milhões e 112 mil, porque o Corinthians perdeu o mando de jogo, não vai ter, né, ali o seu público, a sua renda. Então, enfim, é uma loucura, né, tudo o que aconteceu. No Café da Fiel a gente pode trazer todos os detalhes para vocês, né? O Hugo foi punido por declarações dadas na entrevista após o derby, né? O goleiro criticou a arbitragem do clássico, disse que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza apitou para uma equipe só. Repito, teve jogador que já falou coisa muito pior. Vocês lembram do zagueiro Vitão, né? O que ele falou depois de tomar uma pancada do Inter, tomar uma goleada do Corinthians na Neoquímica Arena? Vocês lembram o que ele falou? Enfim, o que ele pegou de suspensão? Nem vou falar do caso do Bruno Henrique, né? Enfim, né, do Flamengo. Tá, o André e o Mateuzinho foram suspensos pelos fatos que causaram as suas expulsões, né? O volante fez o gesto obsceno, né? Todo mundo já sabe, pegando nas partes íntimas, né? Porque o ritmo do Michael Jackson, né, emplacou no Corinthians. E, enfim, né, já o Andrés mostrou ali para o Andrés Pereira, né? Enquanto o lateral direito do Corinthians, o Mateuzinho, acertou um soco no Flaco Lopes, tá? Breno Bidon e o Luiz Fernando foram absolvidos, né, pela denúncia ali naquela briga generalizada, tá? E como instituição, o Corinthians foi julgado e punido pela invasão de um drone, né, que lançou uma pepa ali de pelúcia, né? A paralisação do jogo aconteceu por conta de uma linha de pipa, né, atraso para entrar em campo, enfim, essas coisas. Cadê a força do Corinthians na CBF? Cadê a força do Corinthians no STJD? Cadê a força do Corinthians fora de campo? Meu Deus, vocês estão fazendo força para jogar o Corinthians na Série B, né? O Corinthians não contratou babá de jogador, não. O Corinthians contratou um dirigente para brigar pelo clube. Deixa o like. Ô Faraldo, uma coisa importante, né, para a gente encerrar a sua escalação e campo e bola, que eu quero falar também, né? Eu quero ouvir só o que você pensa em relação ao momento político, né? O Osmar Stabile, mais um na mira do impeachment. Quero falar do Memphis, né? Essa semana, assim, eu acho, tá? Vou dar a minha opinião aqui e não quero dar aula de jornalismo, eu quero apenas colocar o que eu penso. Eu ouvi muita gente cravando: o Corinthians errou, tá? Enfim, eu penso o seguinte: nós temos que ouvir os dois lados da história. Se por um lado o Memphis alega que o Corinthians errou na sua recuperação, que foi colocado ali um exercício, né, enfim, para ser feito num tempo que não era para ser feito e agravou a lesão. Por outro lado, tem o Corinthians dizendo que o Memphis não está cumprindo a programação de fisioterapia, que o Memphis quer fazer a recuperação do jeito dele. Eu não vi ninguém dizer isso ainda. Por que estão poupando por que as pessoas estão, enfim, não passando essa informação? Eu ligo para qualquer fonte do Corinthians, da mais graúda, da menos graúda, eles falam isso. Eles falam isso, que o Memphis está fazendo. O Memphis muitas vezes não cumpre aquilo que o Corinthians pede, não compareceu a todas as sessões de fisioterapia, e às vezes ele, pelo fato de ele não ter ido em uma sessão de fisioterapia, ele quis fazer demais. O Corinthians alega isso nos bastidores, viu, Faraldo? Quis fazer demais num dia e acabou se machucando, sofrendo a lesão muscular de novo. Então, a gente tem os dois lados da história. Agora, quem está certo, só o tempo dirá. Só que eu não vou cravar erro do Corinthians, deixou o Memphis mais não sei quantos jogos fora. Eu não vou, porque eu ouvi os dois lados. Realmente, quem está em volta do Memphis fala isso, que todo mundo cravou. Mas e o Corinthians? Ninguém ouviu? Eu ouvi. O Corinthians fala que a culpa é do Memphis. Então a gente tem que saber nessa história quem está certo.
Só o tempo dirá, né? Se é o Memphis ou se é o Corinthians. O Memphis opinando, tanto que ele não queria voltar. Enfim, ele já veio para fazer a recuperação sem vontade de fazer a recuperação aqui no Corinthians. A vontade dele era ter ficado tratando lá na Europa. Só que ele é empregado do Corinthians. O Corinthians devendo para ele ou não, ele é empregado do Corinthians. E aí chega a esse ponto de ele ficar questionando os profissionais do clube. Tanto que ele traz lá o fisioterapeuta, né, o espanhol lá da Europa. Enfim, agora, Faraldo, cara, eu acho que nós aqui estamos sendo coerentes. Eu estou apresentando os dois lados. Sinceramente, foi um cruzado. Não dá para saber quem tem razão ainda nesse caso, mas nos bastidores, o Corinthians, as fontes graúdas, a liderança do Corinthians no Parque São Jorge, ela tá por aqui com o Memphis pelo fato, né, de ter sido vendida essa história. Agora, pode ser que o Memphis tenha razão, mas pode ser que o Corinthians tenha razão também, Faraldo. O que você acha dessa história? O problema dessa história é que, como você diz, no fundo, é até difícil cravar, né, quem que tá certo, quem que não tá, enfim, nem é, no final das contas, talvez o nosso papel aí nesse tema, mas é curioso como os dois lados, eles têm precedentes, porque todo mundo sabe que o Memphis é um jogador muito... É estrela, né? É estrela, é um cara egocêntrico, é um cara que gosta de fazer as coisas do jeito dele, é o único jogador, eu bato muito nessa tecla, e não tô, de novo, criando um juízo de valor aqui se é certo ou errado, mas foi o único jogador do elenco do Corinthians que teve uma pré-temporada. Ele praticamente só vai estrear mesmo ali na Supercopa, visando a Supercopa, enquanto os outros jogadores já tinham passado ali metade da fase de grupos do Campeonato Paulista, praticamente, tendo jogado no dia 21 de dezembro ali, na final da Copa do Brasil. Então, assim, ele tem esses privilégios. Alguns deles, muitos deles, inclusive, previstos no contrato. E aí, assinou o contrato, o Corinthians tem essa responsabilidade de ter contratado um jogador que é um pacote com esses probleminhas ou problemões, dependendo de como isso impactar no extracampo. Por outro lado, o Corinthians também vem já de um bom tempo sem ser uma referência, né, em termos de departamento médico, de fisiologia. Eu lembro, passei muitos anos da minha vida cobrindo o Corinthians. Eu lembro nos tempos áureos ali do Corinthians do Tite e tudo mais, o Corinthians não só enquanto estrutura física, falando da infraestrutura do CT Joaquim Grava, mas enquanto processos e profissionais e a forma como as coisas aconteciam ali dentro, o Corinthians era tratado como uma referência nessa área, né, de recuperação física de atletas, em momentos em que o São Paulo passava já a ser questionado e tudo mais. Hoje eu vejo o Corinthians muito mais próximo, por exemplo, do São Paulo, em termos de muita bagunça, muita E o rotação de médico, funcionários. o médico era do São Paulo, né, Faraldo, hoje, né, do departamento médico do Corinthians, né? Sim, Eu, mas eu, assim, eu acho que não conheço eu acho que profissionais, não dá para consigo criar, julgar, sabe? sim, sim. Eu acho que dá para criar as duas narrativas, né, Faraldo? Porque tem gente que fala assim, o Memphis tem razão, olha o Caio César que não volta. Aí, mas alguém pode dizer, o Corinthians tem razão, olha o Yuri que volta sempre antecipado. Cara, é por isso que é o que você falou, a gente É tem que contar a complicado. história, a gente tem que contar a história e não ser advogado de alguém, né? Porque realmente, se a gente for levar para o lado, ó, o O Caio fato César, é, não o volta nunca. Memphis ele tem um Ó o Yuri histórico, Alberto, o volta Memphis ele tem um sempre histórico antes. Então, complicado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.